Sejam bem-vindos. Uhul. Vai, Brasil! Episódio 010 do Anexo 2 Podcast. Todo mundo feliz, Tô com saudade. 4x1, todo mundo feliz. Eu estava com muita saudade de vocês aqui, meus amigos. Bom, hoje nós estamos com o time Aê. completo, hein? Aí, Vamos jogar, seleção, né? Titulares. Seleção. Vamos jogar completo hoje, cara. Seleção. Camisa 10 vem o Pastor Marcinho articulando toda a palavra, os anexos e tudo mais. Sem minha coca eu não tenho muita inspiração. Cadê minha coquinha aí? Aí, boa, Fabi. Vem o Ale ali no meio campo, que é melhor que o Paquetá. Ah, não, mano. Nossa, Paquetá é monstro, cara. Aí, ó. E o nosso centroavante ali, ó. O zagueiro, né? Zagueiro. zagueiro. Eu ali jogo melhor que o Pombo. Fica até Como, cara? Nossa, o cara salvou a nossa seleção, meu. E o Tite ali, ó. Não, E então, hoje? Nós estamos com o Tite ali, ó. Sorte, né, cara? O Fabi é o nosso Tite aí. Aê, Cê é louco. Hoje ele é Aquele atacante. voleio foi sorte. Cara, ele é atacante, né? Dentro da pequena área ali, ele é bom. Ele é não o que pode ele- sair pra buscar a bola, que ele é grosso. Tem que fazer, ué. Não, Ah, deixa a enquete aí, deixa nos comentários aí. O Pombo não Abre joga aspas. Quem fora que da você área, põe no mano. lugar do Pombo, então? Pra fazer uma função melhor que a dele, o Pedro. Fácil. Melhor. Fácil. O Pedro entrou, foi... Eu gosto do Pedro também. Não deu Eu liga. acho que ele é maior também, tem jogo que ele vai melhor. Mas ele entrou, não foi muita coisa, Então, né? mas se ele der pro Pedro o mesmo que ele tá dando pro Pombo, que é confiança de entrar nos jogos, o Pedro arrebenta. O Pedro é melhor fora da área do que o Pombo, cara. Bom, é super espiritual. Você pode... Demais. Eu até ia perguntar aqui. Bom, sobre Copa do Mundo, fechamos já a nossa análise e vamos para a palavra. Não sei, cara. Quem que é o... Não, vamos pra palavra, velho. Melhor. Agora nós temos alguns... Agora eu tô feliz, mano. Eu tava E louco pra... operando a nossa mesa, ele. Uma salva de palmas esperando. para Pastor Marcinho. Cê é louco. Olha. De pé. Palmas, De pé. Agita aí, galera. Me ajuda, pô. Gente, você tem noção que isso aqui pode ser uma rádio um dia? A gente tá com um operador aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Rádio Anexo 2. Que isso, tô profetizando, hein? Boa. Boa. Episódio 10 hoje, hein? Olha aí, completamos 10, hein? Quem diria? Pra quem não veio no domingo, eita título estranho, hein? O título é bom. Foi bom? O vento e o peixe. O vento e o peixe. É, o vento e o pombo. Deixa eu Vamos fazer uma introduzir panorama rapidamente. do que foi a palavra de domingo, professor? A gente abordou a vida de Jonas e o chamado dele. Lembrando que esse culto começou com uma verdade, cara, uma verdade bíblica que Deus sempre quer que a gente entenda e absorva, que o caminho dele não é o nosso e que o caminho dele é maior, mais alto que o nosso, né? E os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Isaías? 55:7, você abriu assim. Exatamente. Top. E diante dessa verdade, ele antes desse verso, ele fala que a vontade dele é que todos se arrependam e cheguem a esse conhecimento de que os caminhos de Deus não são os nossos. E aí a gente viu a história de um cara que resolveu tomar o caminho dele mesmo, que foi Jonas. Deus vem para ele, traz uma ordem, né? Ele fala, vai depressa, se dispõe e vá pregar a cidade de Nínive, é aquela característica toda que a gente vai falar em um minuto. E ele fala, não, eu não vou para Nínive. A nordeste do lugar onde ele estava, ele vai na direção praticamente oposta. E ele pega um barco em Jope para ir para Tarsis, e porque ele tomou um caminho diferente do de Deus. Deus teve um jeito de tratar com ele, que foi enviando um vento e foi enviando um peixe. E todas as vezes que a gente toma um caminho que não é o caminho de Deus, Deus vem para corrigir nossa rota, e às vezes ele vem com um vento e com um peixe. E a história de Jonas foi um excelente exemplo do que é a nossa vida, né? Do que a gente vive. Nós já tínhamos, há um tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, escutado a história de Jonas num culto de domingo, né? O nome da palavra era jogue seus Jonas para fora do barco, alguma coisa assim, lembra? Na verdade, a Francis fez menção disso, mas essa palavra não se chamava jogue Jonas para fora do teu barco, chamava
A lição de Jonas. Isso, a lição de Jonas. É que joga o Jonas pra fora do barco, eu mandei 3 pessoas embora Da minha vida. da minha vida. Era isso que eu ia perguntar no começo. Quem é o Jonas na seleção brasileira? E aí foi um bom resultado, porque aí a gente vê uma outra história, né? Uma história que se baseia em cima disso, dessa história, mas num outro ponto de vista, né? Uma perspectiva diferente. Naquela ocasião, a gente desenrolou mais a história, porque a história dá um caldo bom. Sim. Porque ele se desvia do caminho de Deus, vai para um lugar diferente. A gente pode até falar mais sobre isso já já, porque o que era Jope e Tarsis e o que isso representa, mas no fim, depois do vento e depois do peixe, ele retoma a rota dele e ele vai para Nínive. E a história se desenrola em Nínive depois. Pode ser um spoiler para um próximo culto ou não, ou a gente relembra esse fatídico culto aí. E ele deu uma refugada de novo depois, né? Ele dá Meio uma dá uma peidadinha ali no ficou final. meio ranzinzinha, né? Mas ele cumpre a missão. Pelo menos ele faz o que tinha que fazer. Ele leva uma mensagem de arrependimento ao povo de Nínive, que era uma cidade que a maldade chegou ao limite e Deus sentenciou eles, a não ser que eles se arrependessem. Então Jonas leva a mensagem de arrependimento e no fim ele se arrepende e Jonas faz o que tinha que fazer. Nessa ocasião, a gente falou sobre o evento da mensagem dele em Nínive. Ele um pouco mais para frente, foi o mote da palavra, assim, o foco da palavra, foi a missão dele em Nínive e como que isso se desenrolou. Não é o caso de hoje, mas a gente falou sobre isso. E parte da palavra era saber jogar Jonas para fora do barco. Só que sobre isso, a gente desenrola um pouco, mas eu vou falar isso agora já no começo, meio que um spoilerzão. A gente vê que esse vento vem na vida de Jonas, ele está nesse barco e esse vento agita as águas, os marinheiros e o barco que ele estava Começa lá, a acudir, né? começa a acudir, todo mundo está com medo de perder a vida e para isso eles se livram da carga e o vento está lá até que descobrem que o cara que está na contramão da vida, porque toda vez que você está na contramão da vida, alguma coisa, né? E esse vento é um vento da graça, porque é um vento que Deus manda para chacoalhar a tua vida. Então não é um vento de punição, é um vento de correção de rota, né? E ele recebe esse vento. E aqueles marinheiros que estão naquele barco, que botaram Jonas para dentro, sem saber, óbvio, eles falam, cara, nós somos um marinheiro experiente. A gente nunca viu na estação de se navegar um negócio desse aqui acontecendo. Então só pode ser... E aí você vê que, de uma forma quase mística, eles começam a clamar para deuses. Eles entendem que essa experiência, essa situação deles, ela é meio sobrenatural. É uma manifestação da fé também deles, né? Também. E aí eles questionam, lançam a sorte, descobrem que Jonas é o cara que está na contramão e Jonas pede para ser lançado no mar, né? E a grande questão, cara, a gente insiste e gosta do assunto, vamos lançar Jonas para fora do mar. A gente só se esquece que a gente é Jonas, cara. E o Jonas, né? Cara, esse ponto foi legal, hein? Né? Essa Porque aplicação aí foi forte. Por isso que a gente leu Isaías 53, que diz, como ovelhas, cada um de nós tomou o seu próprio caminho. Cara, então é fácil você ficar contabilizando Jonas que você tem que pôr para fora do teu barco. Mas e quando você é o Jonas? E todo mundo tem um pouco de Jonas em si. Uau. Né? E todo mundo, às vezes, vai ter que lidar com um vento na vida e com um peixe na vida para repensar a vida, né? É um ponto de vista que nem todo mundo tem coragem de fazer, né? E assumir. As pessoas estão condicionadas a sempre transferir, né? Transferir O a Jonas, pressão. né? Sempre alguém é o Jonas da sua vida, mas você nunca é o Jonas da vida de ninguém. Você acha que isso é perfeito, né? Eu achei legal quando você falou assim, em relação, é uma conjectura, mas você imagina Deus olhando Jonas indo mais um passo, e mais um, cara, mas será que ele vai passar por mais isso? E ele vai, você falou do checkpoint, né, cara, o quanto longe esse cara consegue ir a ponto de, cara... Até transbordar o cálice, eu achei louco isso isso. também, porque cada um tem um cálice, né? E detalhe, Cara, quanto maior Menor o cálice. como foi o lance lá? Quanto mais tempo você quanto mais tempo caminha você com caminha, ele, menor o seu cálice. cara, isso foi é pesado. forte. A hora que Cálice de 30 ml. eu tava ouvindo isso no carro, Isso é pesado, eu tava voltando pra casa. De 30 ml. Eu tava ouvindo isso no carro, mano, essa sabe quando você toma no baço? Isso assim, aí é ó? pesado, mano. E aí eu falei, Alguém cara, me mandou assim, pastor, teu cálice.
Que pena que a gente não tem imagem. É um cara Mas é um- As imagens. né? Me dá a imagem aí, me ajuda aí, velho. Todo nosso, velho. Que é isso aí, mano? É o O da Atena, pô. Ah, tá. Igualzinho. Me dá a imagem. Ficou ruim essa imitação. Faltou massa corporal. Solta alguma coisa aí pra trilha sonora. Pô, me ajuda aí, velho. Tá bom, tá bom. Vou aí, deixa alguma coisa Eu aí. tenho que aprender aqui. Tá A bom. gente vai pegando os efeitos Bom, vamos lá. sonoros. Logo no começo, ali nos primeiros 10 minutos da palavra, depois que você ora, aí você começa a contextualizar o que você vai passar, a mensagem que você vai passar sobre Jonas, e você começa a falar sobre o chamado, né? E muita gente acaba ignorando aquilo que Deus tem mostrado como um caminho certo. E aí eu fiquei me questionando, como que será que Jonas ouviu as coisas de Deus? Né? Será que é como a gente escuta hoje? Será que ele veio através de sonhos, sinais? Será que o próprio Deus falou ao ouvido dele? Porque a gente tem uma mania, cara, de pedir algumas coisas para Deus e quando as coisas acontecem a gente acha, Deus, acho que não é não. Tem como me mostrar mais um sinal? Não sei o quê. A pessoa quer casar e pede 10 sinais para Deus, Deus dá, e mesmo assim ela não acredita que é para casar ou para separar. Como será que Jonas, para ele ter corrido, vou colocar assim, abre aspas, da missão, como será que ele escutou as coisas de Deus? Cara, isso é o que eu sempre falo, é um grande mistério. Deus tem muitas formas de falar, mas muitas mesmo. Quem sabe o anexo 2 é uma forma de Deus falar. Glória a Pra quem Deus, tá eu ouvindo e creio. de repente, né, você ouviu daqui alguma coisa, às vezes Deus usa teu esposo, teu marido, às vezes Deus usa um pai, Teu um filho. amigo, teu filho, às vezes, cara, o que tem experiência de pai, Criança. que a criança vai lá e fala, com meu filho, eu vi Uhum. Deus me falando alguma coisa assim. Aham. Deus usa as tia do coque em extinção, raridade, hoje em dia. Né? Deus usa o altar, e Deus usa a palavra dele muitas vezes. Então, todos nós às vezes falamos, pô, Deus falou comigo, cara, e tal. Como? Via de regra, não vai ser uma voz audível como Samuel ouviu. Deus falando alguma coisa assim, né? Mas você sente no teu coração algo te impelindo para aquilo. E foi quando nós falamos assim, cara, quando a voz do Espírito te impele algo, é irresistível. Porque assim, por que é irresistível? Porque não tem como você não fazer e ficar tudo bem. Não tem como você ignorar essa voz e ficar em paz. Então, ela é uma voz muito forte. Ele ouviu essa voz de uma forma tão forte que eu não posso crer que é audível. Então, é impossível responder isso, né? Eu posso trocar esse... Trocar não, mas Mas eu vou costurar na pergunta. Pode fazer. como se fosse uma consciência, tipo isso? Consciência. É uma consciência, né? Consciência. Que voz tem Deus? A gente sempre fala. Qual a aparência de Deus? Qual é a voz de Deus? É a voz de uma mulher, de uma criança, de um velho? É o grilinho do Pinóquio. É o grilinho do Pinóquio. É uma voz da consciência. E ferir essa voz, meu irmão, não queira fazer isso. Pode ser muito, muito desastroso. E aí eu vou tentar trazer para o mundo atual, porque a Bíblia ela é tão viva, né, que por mais ela tenha quantos anos aí da palavra, mais de 2000, e a gente traz para os dias de hoje, ela é muito viva, parece que acontece agora. E o que aconteceu com o Jonas de procrastinar ou correr das coisas dele, talvez é o que já aconteceu com muitos de nós. Né, entender aquilo de pedir uma resposta para Deus, ou então Deus dá uma visão para a gente, e aquilo não nos agradar no momento, porque é difícil, porque você quer o doce, né, velho? Você não quer aquilo que é ao contrário às suas vontades. E talvez é errado eu falar que Jonas não fez porque era contra a vontade dele, porque a gente às vezes não quer fazer uma coisa que é contra a nossa vontade, mas sabendo que é coisa de Deus. Então, vamos lá. A gente enumerou ali. Em primeiro lugar, Nínive ficava fora de Israel. Nenhum profeta sequer tinha saído de Israel para uma empreitada dessa. É o norte, né? Ele fica para o norte a leste, né? O que hoje é o norte do Iraque. Ninguém tinha ido. Segundo, é longe pra caraca, 1.200 quilômetros. E, se eu não me engano, o ponto mais Mato alto... Grosso. Na Canela, né? Não tem boi aí. Né? Não tem, é na Canela. E mais, tem uns morros ali. Você tem que passar no meio dos morros. Não é reto, né, cara? Não é uma reto. reta. Não, ó, Rochosos. se ele saiu de
Jerusalém, supondo. Jerusalém deve estar uns 600 metros acima do nível do mar. 650 metros, sei lá, nível São Paulo é 650, por aí, uns 700 metros acima do nível do mar. O Mar Morto e o Vale do Jordão é menos 100, 200. O Mar Morto é o lugar mais profundo da Terra. Fica menos 400 abaixo do nível do mar. É um buraco, né? Louco isso aí. Um umbigo. E para ir para lá, você tem que passar por, acho que se eu não me engano, é 3.600 metros de altitude. Ou seja, você tem que passar por umas montanhas. Ponto. É longe pra caraca. Quanto tempo Pra você leva? descer, você tem que subir. 15 dias aí no mínimo? 1.200 quilômetros. Se Tá doido? você, Muito mais, cara. se você andar 10... Nossa, Quantos km você anda por dia? 15? Bom, eu vou pegar aqui, ó, um amigo meu vai pra essas romarias aí, que vai lá pra... boa. Como é que é o nome da cidade? Parecida. Aparecida. Todo ano ele vai, tipo, ele sai daqui no dia 10 e chega lá no dia 12. Eles andam em média 20 km por dia. Tá, 20 km por dia na Isso. Dutra, no asfalto reto. No asfalto. Beleza. Parando no Ipiranga parando. pra beber chá e comer E no pão de queijo. McDonald's, é. Isso, tá. Com ASICS Gel, alguma coisa do tipo. É, aí, com um ASICS tênis- Gel. Exatamente. Aí, beleza. Com Nike, né? Aí, beleza. Que seja 20 por dia. Se ele andar 10 dias, E 200 com calça quilômetros. térmica pra não assar, né, a virilha. Porque andar às vezes dá uma assadura. 10 dias, 200 quilômetros. Meu irmão, Tá bom. Tá bom, tá bom. assadura. Tem horas que a gente agradece por não ter imagem. Tira essa imagem da cabeça, gente. 10 dias, 200 quilômetros. 20 1.200, dias, cara. 1.200, dá quanto? 60 dias. Meu Deus. 60 dias. 2 meses para ir até o pico, irmão. Isso se você não pegar um dia de chuva, que dá um atrasado. Não, e se você não pegar um dedo quebrado lá, alguma coisa assim, um contratempo Beleza. de saúde. Segundo ponto, né? Primeiro, difícil um profeta sair do Israel. Segundo, longe pra caraca. Assaltante tinha naquela época? Sei lá, pô, cara. Também, pra também, caraca. isso. Lógico. Terceiro, a cidade era gigante. Ele nunca ia. Como a gente disse, Jerusalém tinha 1 quilômetro quadrado. Jerusalém, que a gente foi, tem 1 quilômetro quadrado. Naquela época, Nínive tinha 40 quilômetros quadrados. Meu Pensa, era uma Deus. cidade 40, 50 vezes maior do que Jerusalém. Como que você fica numa cidade dessa? Onde você vai ficar tal? Quarto, eles tinham uma fama de ser ultra violentos, né? E a mensagem era E tranquila, é né? super tranquila, né? Pregue contra, né? Vocês vão morrer. Cara, Pô, a missão era braba, não era tipo. sobe no morro e fala pros caras assim, vocês vão morrer. Tipo assim, né? Pensa que, o ISIS é de lá, tipo o Estado Islâmico. Tipo, vai lá e fala assim, "Ô, se converte, senão vocês vão morrer." Meu Deus do céu, cara. E por tudo isso, cara, era difícil. E um motivo também, era um povo gentil. Um judeu, cara, não se misturava com um gentil. Só pra você ter uma ideia, samaritanos, que eram da terra, mas eram considerados sangue Impuros. misturados, impuros, eles já ficavam de segunda. Quanto mais Imagina um cara... gentios. comendo porco, comendo aves, bicho com casco não rachado, sei lá que tipo de comida que o judeu não come. Cara, por Guarda no todos esses sábado, motivos, Shabbat. cara, ele fala, cara, desculpa, é muita coisa, muito longe, muito difícil, muito perigoso, muito tempo. Cara. Você que viaja às vezes aí, Sim. fica 5 meses longe da tua mulher e da tua filha. Difícil, hein? Difícil. Então, por todos esses motivos, meu irmão, tchau, eu vou para outro lugar. E aí ele amarela e vai pra lá, né? Agora, deixa eu lançar essa aqui, cara. Vai lá. Braba, Já prepara a trilha. braba. Manda ver. Cara, ele salva os assírios. Os mesmos que anos depois vão ser exatamente os que vão atacar e arregaçar Israel e tomar Israel. Meu Deus. Ou seja, ele estava salvando Quem ia matar eles? aqueles que iam matar eles depois. E é o mesmo Brabo. povo que depois Jesus vai lá para salvar aquela mulher Cirofenícia também, que ele atravessou, subiu lá no norte também, que não tinha muito sentido. Não A tinha palavra muito. que você pregou recentemente, né? Que eu achei incrível também esse link aí. Essa que você falou bem pouco tempo atrás foi maio de 2019. Ou seja, Essa foi em maio de 19? É. Passou Foi Jonas? 21, 22, faz 3 anos e meio. Antes Meu do Armagedon do. Cara, do pra que mim, aconteceu. pra mim parece que foi ontem, cara. Foi maio O de 2019. Jonas? Do Jonas. Exatamente.
Ou seja, qual a tua Caraca, velho. disposição de vocês salvar, cara, quem potencialmente era perigoso para depois te atacar? Cara, acaba com eles, eu vou ajudar meu inimigo. Tipo, porque eles eram considerados um Fazer inimigo. menção ao resgate do soldado Ryan. Que o cara salva lá o cara e no final ele é morto pelo cara que ele salvou. Isso, exatamente. Exatamente isso. Caraca. No caso, ele amarela, né? Pra salvar o cara, pra não É, matar o cara, né? libera o cara, vai, deixa o cara aí. Tem um filme louco também, com aquele... Como que é o nome daquele cara que fez o Sniper? Não o Sniper americano, aquele que é o Matt Damon? Da série? Mark Wahlberg. Ah, Mark Wahlberg. Ele faz um que chama Grandes Heróis, ou Não Somos assisti. Heróis, alguma coisa assim. Nunca viu? Não vi. Mano, esses de tática, de tático mesmo, assim, cara, eles salvam um menininho, eles na hora de matar, eles não matam um menininho do Talibã. E aí o menininho foge e o menininho é quem vai lá depois e um mata ele. adolescente e pega eles depois, cara. Caraca. Porque eles não tiveram Peito pra peito fazer o pra que tinha que pra fazer. É. A missão de Jonas era braba, né? Que nem a gente tá falando aqui. Eu tava pensando aqui. Quando a gente fala de graça, por exemplo, graça, favor imerecido, a gente já remete a um negócio bom. Graça. Mas a graça de Deus é uma capacitação também. Quando Deus te capacita para algo, isso é graça também, sim? Sim. O vento. É uma graça porque você recebeu uma virtude, Habilidade, né? uma habilidade, uma virtude que você nem mereceu. Ele te deu de graça. Exato. Então, a gente pode considerar o vento como uma graça de Deus? Uma graça de Deus. Porque o que ele merecia? Boa. O que ele merecia? Morte. Mas Deus deu a chance do arrependimento, cara. É forte. E aquilo que, puxa, é um vento, tá soprando, tá difícil, é tempestade. Só que era Deus não forçando, né? Que você também usa o equibalo, né? É. Mas era uma capacitação vindo do alto para que ele pudesse ter coragem, ainda que fosse a força. Mas ele foi. Fazendo alusão do barco, não ficou claro pra mim, porque você falou aqui no começo agora, e no culto eu te entendi de outra forma, que ele fala, o problema é que sou eu, me lancem no mar. Ele Uhum. tem essa conscientização. Não foi a galera do barco que descobre que o problema era ele. É ele que tem essa conscientização e fala, cara, isso aqui tá acontecendo por minha causa, me lance do barco e eu sei qual que é o meu destino, eu não deveria estar aqui. Tem uma sequência de fatos aí, né? Exatamente isso que ficou claro pra mim. Tem uma sequência aí, não tem? Por que que eu quero falar isso? Rapidinho, pessoal, eu quero falar isso, porque eu quero falar da conscientização dele, entender o chamado dele, porque para mim a mudança do negócio está justamente nisso, dele entender, assim como nós também temos que entender agora, trazendo para todo mundo, que a gente tem que se arrepender e a gente tem que entender que as decisões que a gente vai tomar nem sempre vai nos agradar. Nem sempre vai ser falar, que legal essa decisão que você tomou aí. Dificílimo esse reconhecimento. Você entendeu? Mas só avança. Aí é uma coisa minha, tá? Uma ideia minha, porque eu vejo grandes pessoas que avançam na igreja ou avançam na vida quando tem essa conscientização. Quando falam, olha, realmente eu preciso mudar a minha história aqui porque eu tô pecando nisso aqui. Então eu preciso perdoar mais, eu preciso falar com meus pais, eu preciso abraçar meus filhos, eu preciso ir lá e fazer amizade com meu amigo, porque aquela briguinha foi uma briguinha idiota. Eu tenho que deixar meu orgulho de lado, eu tenho que deixar meu ego de lado, eu tenho que ir lá e pedir desculpa mesmo estando certo, porque não tem a ver com o certo ou errado, tem a ver com a paz que eu vou sentir em relação àquilo. É. O trecho não é ele não disserta, não narra como que foi, mas esse verso é muito interessante, porque ele diz assim, no 1:9, ele respondeu, sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Na verdade, no 9, quando ele fala, eu sou hebreu e eu sou adorador do Senhor, não é o Senhor Elohim, é o Senhor Jeová mesmo. Né? Então ele apresenta esse Deus que é o Deus que é eterno, aquele que é do começo até o fim. A mensagem gosta de traduzir esse termo por eterno, sempre ele traduz por eterno. E ele fala, eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Agora vem, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Então ele deve ter falado, cara, era para eu estar indo para outro lugar, eu desobedeci, vim para esse, e é por isso que está esse perreio aqui na minha vida. Cara, a menção do nome do De Deus Deus. traz um temor, né? Isso é muito louco, né?
os caras, né? Tipo, E cara. você percebe que em todo tempo Jonas não perde Deus de vista. O Espírito Santo não está calado dentro dele, entendeu? Ele tem a porção lá que justamente é o que faz a vida do cara miserável. Porque enquanto o Espírito Santo está lá gritando, Ele é esmagado por essa. ele tem uma chance, É. entendeu? O Sim. dia que o Espírito Santo vai embora, né? É. Aí você fica... E aí tem uma Ele coisa... vai embora, abre aspas, isso. O Espírito Santo? É. É claro que vai. Vai? Em um determinado momento, eu não sei qual é. Não sei qual é o tamanho do teu cálice, eu não sei qual é a hora. A minha oração é para que ele nunca se afaste de mim, velho. Pois é, mas é a mesma de Nunca. Davi Mesma e a oração mesma de de Davi. Paulo. É. entendeu? É. Olha aí, hein? É. Davi e Paulo. Tamo junto. É. E aí tem uma coisa interessante, porque enquanto o pau tá quebrando lá, e aí, cara, quando você mergulha um pouco na história, você fala assim, cara, você imagina aqueles caras tendo que jogar carga pra fora. Imagina o prejuízo que eles tiveram, cara. Os containers da Shopee. Todo cair. As roupas da Shein, tudo boiando agora ali, cara. Indo da China. Deixa eu machucar o Fabi. As caixas de som, tudo da Shure caindo assim, ó. Pô, demorou tanto pra liberar a verba, meu. E agora os caras vão. Os fones, Um container cheio de filipino, contrabandeado. a mesa digital boiando ali, cheia de água. Mano do Por céu. causa de um miserável. Por causa de um miserável. Cara, mas talvez não tenha sido uma lição para eles também, desfazer daquilo, que é o mais importante, porque eles começaram a orar. Cara, Isso eles tudo. conheceram Deus, mano. Conheceram Conheceram Deus. do verdadeiro Entendeu? Deus, mano, nessa Exatamente, experiência. cara. Mas a primeira coisa que eu ia falar, antes de entrar nisso aí, é que onde estava Jonas dormindo. Olha que figura interessante, né, cara? De adormecido mesmo, assim. Quando você tá... Sabe quando uma parte do teu corpo não sente mais? Letargia, né? Você tá dormente, Olha, pastor, assim. me veio uma coisa na cabeça aqui, que a gente tá falando com muita gente que tá assistindo, ouvindo esse podcast, né, de alguma forma. Talvez seja o marido da senhora, minha senhora, que tá aí dormindo nesse sofá aí, minha senhora. Põe a música de fundo aí, pastor. Pô. Vai. Ô, minha senhora, Dona Maria, que tá nos escutando aí, Dona Isabel, Dona Joana, glória a Deus pela sua vida. Seu marido, né, o barco tá daquele jeito balançando, e a senhora tá aí orando, e seu marido tá dormindo. Calma que Deus vai acordar esse Jonas aí. Dá um glória a Deus aí agora, vai. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. Cara, às vezes eu caio na M. Não, vamos terminar essa trilha, você é louco. Às vezes eu caio na M no meu rádio e tem uns caras falando assim. Mas isso é bem típico, cara. As pessoas passam por esses problemas. É verdade, as pessoas passam por esses problemas. Sabe, um monte de dívida aí acumulando, conta de água para pagar, de luz, e a pessoa tá vindo para a igreja porque quer uma mudança de direção. E ó, falar um negócio para vocês aqui, cara. Eu pego muito aqui banco aqui escutando, sou domingueiro de igreja. E as pessoas vêm para salvar o marido, vêm para salvar a esposa. Elas não vêm buscar redenção própria, elas não vêm buscar o primeiro, eu preciso me curar. Elas vêm orar pelo filho que está preso, pelo filho que está nas drogas, pelo marido que está desempregado, não quer nada na vida, pela mulher que não quer nada na vida. Elas nunca buscam a primeira salvação, elas sempre querem salvar o que está em casa. Uhum. É isso aí. Amém. Amém. Não, e mais, você pode falar, porque, cara, talvez mais do que qualquer um aqui, você sabe o que é causar prejuízo para tua casa. Meu Deus, eu sei. Eu tenho lugar de fala aqui. Você tem. E convenhamos, né? Num barco aí que tá afundando, jogar o Rodolfão pra fora já dá uma aliviada boa, né? Na carga, né? Do peso. Já alivia. Boa. Já no meu caso não faz diferença nenhuma, né? Jogar o Cauê pra fora, beleza. E Você aí? nem Agora? afunda, Cauê. O vento leva, não vai cair na água. Ai. Seguimos? Essa parte, a gente tá de trás pra frente, de frente pra trás, mas tá ótimo. Da gente reconhecer que esse lance que o Rodolfo falou, poxa, a gente tem a tendência de sempre transferir pro outro e tal. Eu lembrei de uma palavra que você pregou também, pastor, da ceia, que todos ali tinham o potencial de negar Jesus, na verdade de trair Jesus, né? E porque muitos acham que Judas, por exemplo, ele foi predestinado assim, tipo, foi desenhado para que fosse ele. E eu lembro dessa palavra que você fez um questionamento em relação a isso. Será? Porque todos ali tinham fraquezas. Pedro tinha sido chamado de Satanás. Você lembra dessa palavra ou não? Afaste de mim, Satanás, sim. Continua falando que ele vai lembrar da palavra. 2013. Pedro tinha motivo para ter entregado Jesus, porque ele, né? Imagina se Pedro tivesse sido um dodói. Pô, o cara me chamou de Satanás, que ele pensa que ele é.
e tal, eu tô aqui dando a vida por ele, tô correndo lado a lado, ele vai me dar essa na frente de todo mundo. Podia ter abraçado essa seta e tipo, vou lá agora também e vou... João, por exemplo, eu lembro que você tinha falado, ele era mais fleumático, assim, sei lá, sensível e tal, aquele que deita no colo do mestre e tal. E aí, em algum determinado momento, ele poderia também ter tido, sei lá, uma desilusão, assim, alguma coisa assim, tipo uma frustração. Mas onde você quer chegar? Você quer acostumar com a palavra de agora? Eu não entendi. A parada é a seguinte, todos ali na mesa, os 12 tinham potencial para ter entregado Jesus e ter negado a fé. Que é o mesmo lance dessa parada de Jonas, quando no final da palavra a gente entendeu, falou, o Jonas é você. Todo mundo tem um pouquinho de Jonas. E, assim como todos os discípulos ali, eles tinham potencial de ter negado também, e ter entregado Jesus, mas aquele que teve ali mais latente aquela dificuldade, ali que foi Judas, por exemplo, né, que foi lá e entregou. Nada a ver o link? Não sei se Eu ainda não entendi o link que você quer fazer com... Não, todo mundo, cara. Todo mundo... Eu acho que quando a Bíblia, cara, ela é escrita cara em de um silêncio, jeito. né? Esses caras assim, ó. É que eu tô tentando pegar, É que você foi profundo agora, Você cara. foi bem profundo. Foi top, isso aí. Mas a Se o verdade... pastor entendeu, o resto vai Não, na eu dele. entendi. Então, Sabe vamos por aí. quê? Porque a Bíblia, cara, ela não priva nenhum personagem dos seus erros e ele Das suas escancara fraquezas. as fraquezas dos caras. Sim. Mas escancara. Pô, na quinta-feira a gente viu o velho O final. Jacó expondo geral. Tipo, você, mano, transou com a minha mulher. Nossa, Você você falou do mandou Rubem, caraca, ele falou do Rubem. Já Eu foi falei, expondo. Aquela história de Judá que é sinistra. Sinistra. Eu pulei, mano, aquela história lá. não, falei, mas vou eu chutar gostei a igreja. quando ele falou do Rubem, cara. Pra mim foi a melhor. Você acha Ou que você vai seja- herdar? Você dormiu com fulano. Cara, então ele expõe todas as fraquezas mesmo, de forma que a gente possa se identificar com a fraqueza desses caras. E pra gente também entender, cara, que mesmo as pessoas sendo assim, elas foram instrumentos de Deus. É muito fácil você escrever uma história. Eu estava assistindo o jogo, tava lá o Roberto Carlos, o Cafu e O Rivaldo e o Ronaldo. E aí fala, só craque, porque você não lembra quando a gente xingou e queria pegar o Roberto Carlos de pau, porque Marra ele na ficou chuteira, né? arrumando o meião dele quando o Thierry Henry. o Thierry fez o gol. O Né? Thierry Mas, fez hoje, o gol. mas hoje é craque. Então você olha para Rubem, pô, cara, o cara é o patriarca de uma tribo. Glórias. Você olha, mas olha para a vida dos caras. Então nós, cara, temos nossas falhas, mas nós temos todo o potencial também de ser coisas boas, assim como de ser coisas ruins, porque dentro de nós, cara, reside o bem e o mal. A gente tem que fazer escolhas, uma escolha todo dia, de todo dia. Renúncias, né? Todos os dias. Então, em todos os personagens, a gente se acha um pouco ali. Posso dar uma real, cara? Sim. Uma coisa que pra mim foi você se lembra quando a gente ministrou uma palavra sobre quem foi de fato Barrabás? Lembro. Cara, Barrabás era um guerreiro zelote celebrado. Porque Desde criança. o cara pegava e fazia o que ninguém tinha peito pra fazer, entendeu? Pegar os romanos. Pegar né? os romanos no pau. Ele era, assim, a personificação de quem vai pra cima e tal. Então ele era mais um herói do que um louco, né? A palavra teve a ver com... A gente estava num momento de política e estavam comparando Lula com Barrabás. Por isso que você falou. Você trouxe no culto isso. Não, mas... Tá tendo uma comparação, eu vou falar de Barrabás, quem foi Barrabás. Chama de Luiz. Esse nome aí pode derrubar a live. É verdade, mano. Não pode derrubar lá. Fica tranquilo. Mas eu não lembro se foi nessa ocasião de política, porque essa é uma mensagem que eu preguei há bastante tempo atrás, mas assim, cara, se nós tivéssemos lá no dia, você ia gritar, solta Barrabás, ou você ia se levantar e falar, não mata esse cara, ele não fez nada. Ninguém falou isso, cara. Ninguém, nem os 12 que talvez estivessem ali no meio, olhando no filme A Paixão de Cristo, ele coloca os caras no meio ali, com uns gorros assim, tipo, meu Deus, cara. Mas então a gente estaria no meio do povo gritando Barrabás? É muito fácil a gente ler a Bíblia e achar que estava tudo muito claro, né? Exatamente. E era esse link que eu tava tentando encaixar, que é fácil também você falar de Judas, é fácil você falar de Jonas, mas é difícil olhar para dentro. E em um dos evangelhos, eu não lembro qual deles, quando narra ali na mesa, né, na ceia, um deles diz que quando Jesus fala assim, um de vós irá me trair. Um dos evangelhos fala que 1 a 1 chegou a Jesus e falou, porventura serei eu, mestre.
e eles se entristeceram. Tipo, isso é muito forte. Porque você acha, cara, que no meio deles ainda não tinha uma... No meio deles, não, no coração deles não tinha cara, uma sombrinha ali. É, claro que tinha. Pô. Como tem em todo lugar, pô. Tem em Mas, todo ainda, lugar. mas vamos trazer pro dia de hoje, cara. Posso falar? claro. Pergunta pra quem hoje não tá firme em Jesus. É isso que eu ia falar agora. Se eu perguntar pra você se daqui 2 anos você vai estar firme, o que você vai responder? Não sei. Então, tá vendo? Porque quem tá de pé, cuide pra que não ué. caia. Esses que estão agora falando mal da igreja, Uhum. que não, E tem né, uma que série, né? Tem uma série deles ali. Esses há 2 anos atrás estão aqui falando, eu nunca. É verdade, mano. Você é louco. Pelo Mas rei, aí, né? Mas é que assim, né, cara? São coisas, são pontos assim que a gente tem que tomar muito cuidado para falar, porque pessoas que falam hoje da igreja, isso aí eu conheço uma grande lista, elas criaram expectativas em pessoas, né? Eu quero estar maduro demais na minha fé para eu ter a certeza que eu não crio expectativa em pessoas e crio na palavra viva que rema o meu coração e rege a minha vida, que é Jesus. Sem dúvida. Isso aí é o que a gente, Ok? Esse é o Porque ideal, esse é o ideal. Esse é o ideal. isso a gente Por tem que isso que eu- fazer. Por isso que eu quero muito acreditar que a minha fé prevaleça sempre para não criar expectativa em homens. Porque a gente sabe que o homem é falho. E as pessoas que saem da igreja e falam da igreja criaram uma expectativa paternalista do que é um pastor, ou do que é um diácono, do que é um membro da igreja, e não foi correspondido na parte paternal e saem falando. É 99%, tá? Ou é maternal, um problema com uma pastora, ou é paternal, um problema de querer um pai e não ser correspondido. Essa daí é a minha análise pelas pessoas que eu conheço que saíram da igreja. E não é só do Bola de Neve, são de outras também denominações. É real. Acho que isso a gente tem que caminhar por isso mesmo, né? Por que você tá aqui? É por Jesus e tal. Mas, cara, vamos jogar a bola no chão. É difícil às vezes. A gente tem que entender. Por isso que o Ale mesmo respondeu de forma sábia. Você vai estar firme daqui 2 anos? Pô, não sei. Porque esse lance da frustração com pessoas vai ser uma realidade na nossa vida uma hora ou outra. Porque a igreja é feita de pessoas. Cauê, posso falar, meu? A gente trilha essa caminhada hoje, eu fui sincero agora, cara. Eu acho que é o que tá no nosso coração. Eu fico imaginando, cara, essa galera, por mais profeta que era, por mais, sei lá, homens grandes perante a história foram. Mas, cara, qual era a revelação de Deus naquela época pra eles? O quanto de Deus eles conheciam, cara? Então, Isso também é uma análise louca pra se Mas eles, pensar. você tudo tá bem. falando do Porque, tempo assim, de Jesus, dos 12? Não, tô não. falando assim, da Bíblia. Por exemplo, Ok. Jonas. Qual que era a experiência de conversão desse cara? Ele foi numa igreja, alguém chegou pra ele e falou, cara, eu preciso falar sobre um reino. Porque o grande ponto é esse, quando a gente olha pra Jonas e condena esse cara, a gente acha que esse cara tem um chip dentro da... Tipo assim, como hoje a tecnologia nos auxilia muito, até na questão do conhecimento histórico, isso nos respalda. A gente tem uns respaldos na nossa fé em muitos pontos. Só que naquela época, cara, a experiência com o eterno, eu acho que era algo, cara, era profundo, então mas era uma revelação. fazer uma- né? era uma revelação, mas, cara, uma das histórias que pra mim é mais impressionante, assim, ela tem 7 versos na Bíblia, 7, mas ela carrega uma profundidade, uma riqueza, é a história de Caim e Abel. Quem disse que eles tinham que sacrificar? Quem disse que eles tinham que agradar um ser que está no céu? Eu sei, tudo bem, Adão pode ter falado, pô, a gente foi criado assim, eu encontrava Deus. Não tinha lei, não tinha Não nada. tinha nada. Nada, tinha zero. Nada, não tinha nada. Assim como não tinha lei em Abraão, Sim. que deu Exato, dízimo, que exato. fez, Sim. né? Eu amo essa história. Eles, cara, eles tinham uma experiência real, verdadeira, no íntimo da vida deles, que é inexplicável, não é baseada na palavra. A palavra respalda a gente hoje, mas a experiência, ela é transcendental, ela é acima de tudo isso, né, cara? O Ale falou que as pessoas condenam Jonas assim. Eu tenho uma visão diferente de Jonas, porque talvez a história de Jonas, cara, agora como eu estou entendendo ela, talvez seja uma das histórias mais lindas de renúncia que eu já vi na Bíblia, cara. Porque assim, ele não tinha a tecnologia que ele tinha e ele acreditava num Deus, ele escutou a voz da consciência dele, que foi praticamente o Deus falando na cabeça dele, ele tomou na cabeça por não ouvir
aquilo que Deus estava falando para ele, e depois que ele entendeu que o problema era esse, ele renunciou a ele mesmo, se lançou no mar, ele se jogou para a morte, cara. Ele se lançou Cara, mas para uma nova vida. A gente gastou já bastante. Quem ouve as nossas palavras sabe que essa é uma linha minha de raciocínio, de pensamento, a voz da consciência, cara. Ela é. Sabe quando a Bíblia diz assim: acima de todas as coisas, guarda o teu coração. Uhum. O coração não esse que bombeia sangue, mas aquele lugar onde você processa suas emoções, sua fé, seu conjunto de valores, etc. Quando você fere ele, cara, eu estava fazendo menção para uma pessoa que eu estava ministrando esses dias. Você já viu o filme Proposta Indecente? Sim. Beleza. Cara, te dou $1 milhão. Com a Demi Moore, né? Acho A proposta que não. indecente? Acho que é, né? Uhum. Ela recebe uma proposta para se deitar com o cara para ganhar um valor alto. Você fala assim, beleza, cara, R$5 milhões, tá bom. Você monta numa boa casa de 1 milhão, compra um bom carro de 200 conto, você constrói uma empresa aí para você com mais 800 conto, 1 milhão, monta o teu negócio, você paga os estudos dos seus filhos até o fim da faculdade, faz uma viagem pra gringa, você resolve dar uma casinha pra tua mãe, você resolve tua vida. Só tem prós, cara. Só tem prós. Só tem um contra. Você vai ferir tua consciência. O que você prefere? No filme, esse casal que considera a proposta e ela vai com o cara, eles brigam, eles nunca mais são os mesmos. Uma pessoa que fere a sua consciência talvez nunca se recupere. Talvez, dependendo da profundidade. E então, o que fazia os apóstolos preferirem morrer do que negar Cristo? Porque eles iam ferir aquilo que era mais precioso para eles. Então, quando ele fala assim, cara, me lança ao mar, eu não posso mais lidar com esse barulho, eu prefiro morrer do que ficar fugindo com culpa ou ficar lidando com esse barulho. E quando você fere a tua consciência, cara, não espere nada diferente de falta de paz, tumulto, barulho, desordem dentro do teu coração. Pastor, eu sou um modelo bem prático de que já feri minhas consciências muitas vezes. Eu já feri minha consciência muitas e muitas vezes. Porém, eu não conhecia a palavra de Deus. Quando fala dos sacerdotes, ou das pessoas de Deus que ferem a consciência, é que elas já tiveram algum tipo de experiência com Deus. Elas já... Estou falando agora para esse modelo aqui, né, do século XXI, dessa galera ocidental que está aqui hoje. A pessoa que já é convertida, que já é batizada, que está na igreja, e ela começa a ferir a consciência dela, ela tem um peso maior do que aquela que não sabe do que está fazendo. Com certeza. Não é verdade? Consegui entender, né? Consegui entender o que eu estava falando. Beleza. Mas é isso. Pergunta para Judas Iscariotes se é legal trair a consciência dele, entendeu? Você se mata, cara. É o teu fim, entendeu? Então, eu prefiro morrer decapitado do que negar Jesus para ficar morto, só que vivo, entendeu? Pastor, deixa eu... Rapidinho, só para não esquecer ali. Que você falou, agora eu tinha escapado aqui o meu raciocínio, mas voltou. Você falou que quem fere a consciência às vezes nunca mais é o mesmo. E nunca mais é o mesmo. Quando a pessoa está em Jesus, quando a pessoa é convertida e já está dentro do seio da igreja, vamos colocar dessa forma, e ela cai no pecado, ela se perde, eu acho que aí sim, né, a consciência dela vai. Mas, por exemplo, depois que eu me converti, cara, nada do que eu fiz no meu passado me assombra hoje. Nada, absolutamente nada. Eu consigo falar de tudo sem nenhum peso, dando risada e fazendo piada. Não tenho peso nenhum sobre aquilo que eu fiz. Algumas coisas ficam veladas um pouquinho. Tem que ser sempre veladas, eu tô falando. Pesadas demais. Não, tudo bem, mas se por um acaso estiver conversando com você, com o Cauê, com o Fabi aqui, com a Lê, e se não tiver em off, eu não tenho problema nenhum em falar. E aí, porque é da consciência. As pessoas falam, você falou que a consciência nunca mais é a mesma. Por exemplo, um cara que está na igreja e trai a esposa. Pô, o cara já conhece a palavra, conhece o casamento. Bem. Então vamos dar um exemplo aqui. Certo. Vamos só supor. Certo. Uma mera suposição. Isso não vai acontecer, não aconteceu, amém. Vamos supor que a Tan falasse assim, não te quero mais, naquelas épocas, e agora você visse um homem criando a tua filha.
levando a tua filha para a escola, para natação, no McDonald's, brincando, gravando vídeo, rindo, e você chapando o coco de pinga lá, sei lá, vendo isso. Porque você feriu a tua consciência, né? Mas qual era o momento que eu ia estar? Esse agora ou eu ia estar naquele mesmo momento? Você ia estar miserável. Eu não ia ter peso. Você não ia ter, mas você talvez você não tivesse noção. Exatamente. Mas uma hora você ia pagar o preço disso daí. Ok, nós temos aqui, pastora França. Palmas de pé, aplausos de pé. Aê! Oi, gente. Tudo bem, bebê? Coloca a palma aí, pastor, de novo. Mais uma palma para França. Palma para França. Aê, cara. Muito obrigada, muito obrigada. Tem alguma coisa a acrescentar ou não? Algum anexo? Meu, caí de paraquedas. Ela nem veio na palavra, gente. Eu Ela não vi na sabe. igreja. Só sei que Jonas tinha que ir para um canto, foi para outro canto. Deu ruim. Isso aí. É isso aí. Muito bem, muito bem. É isso aí. Informada, eu tive um spoiler da palavra. Faz um tempo já. Quando você leu a Bíblia, né? Um dia. É isso aí. É isso aí. Gente, boa noite. Não, boa noite nada. Pra quem tá Boa noite, assistindo, bom boa dia. tarde, bom Você dia. pode falar assim, boa noite, boa sorte. Oi, gente. Boa É isso noite, boa sorte. Entendeu? Você, hoje, você não se culpa por alguns dos erros, porque a tua vida andou pro bem nesse sentido. Mas talvez você estivesse amargando isso, entendeu? Não, mas eu já me senti culpado durante muito e muito tempo. Não, então, mas não é só a culpa, mas pode ser, mas se você não tivesse realinhado a tua vida, você ia estar com um pouco de culpa. Mas, pastor, a questão é assim, quando quem está na escuridão não enxerga nenhum foco de luz, por mais que a pessoa coloque assim na sua cara, não vai, não tem essa consciência de outro marido, tudo bem. Outro marido com a mulher, outro pai criando, vai levar não tem, porque tá cego. Só quando a pessoa realmente se arrepende e vê o que fez, que ela começa a falar, caramba, isso é pesado. Olha o preço que eu tô pagando por ter feito uma besteira lá atrás. Outro cara agora tá criando minha filha. Você não tem noção de como você foi alvo da graça de Deus. Você poderia estar amargando muitas outras coisas, como essas que eu acabei de falar. Glória a Deus. Entendeu? E isso ia estar te pesando. Talvez se não tivesse culpa, você ia estar em Jesus, feliz, vendo que Deus que porta que ele ia abrir para você, mas amargando essas suas más decisões do passado. Entendeu? Eu amarguei antes de conhecer Jesus, antes de entrar nessa igreja, antes de conhecer vocês. Aqui foi o meu refrigério da minha vida. Eu só entendi as coisas quando realmente eu entrei aqui, eu me converti, eu entendi o que vocês estão ensinando aqui. Então, e conheci Jesus. E essa é a parte que eu acho que é a mais louca, porque o texto diz assim, no 1:11, que para mim é a resposta dele, com tudo que a gente está falando. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, os marinheiros, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Eles sabiam que a resposta da calmaria residia em Jonas, né? Mas não de que forma, né? Essa foi a resposta dele. Ele aceitou a gravidade e entendeu a seriedade da rebelião dele, entendeu? Sim. E aí quando ele responde, porque o verso 12 diz, respondeu ele, peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade cai sobre vocês. Meu Deus. Olha aí, cara, que lindo. É muito top. É Essa lindo, resposta cara. é top. Essa história pra mim é sensacional, porque ele teve a consciência, sabe, de que ele devia estar num lugar, ele estava em outro, e tudo aquilo estava acontecendo por causa dele, cara. Você entendeu? Essa semana me ligou uma mulher, ela tem 63 anos. Ela é amiga da minha família há mais de 30 anos. Eu tinha 10 anos ali quando eles se mudaram pro lado da minha casa, lá no Sapopema onde eu morava. E o que ela me ligou e falou, Rodolfo, o fulano morreu, eu quero o marido dela. Morreu faz 15 dias. Eu falei, caramba, cara. E como é que você está se sentindo agora? Ela falou, cara, agora, eu acho que agora a minha vida vai começar de verdade. Porque eu fui casado há 35 anos. 35 anos ele era viciado em crack. Ele era investigador da Polícia Civil. Ele foi mandado embora porque ele foi pego usando crack dentro da sala do delegado dele. Foi exonerado da polícia. Ela era escrivã da Polícia Civil. Ela foi mandada embora porque ela estava roubando na polícia. E ela não sabe. Ela tem um filho que foi adotado. Esse menino foi adotado com 1 ano de idade. Hoje esse menino é um travesti.
é um homossexual, ele se veste de mulher e tudo mais. E esse menino cresceu vendo o pai usando droga. E, cara, ele se perdeu, esse menino. E eu falei, meu Deus, cara. Ela falou, eu vejo que você tá no Bola de Neve, eu tô acompanhando a sua vida, eu gostaria muito que você me levasse nessa igreja. Eu falei, eu vou te levar, você vai comigo. Deixa eu só passar pelo que eu tô passando, eu tava com uns problemas de saúde, né? Não sabia se era Covid, o que que era. E no outro domingo ela vai vir comigo. Ela falou assim, agora que ele se foi, eu tô conseguindo respirar. E agora eu vou viver de verdade. Então eu fiquei pensando na história de Jonas, porque dentro desse barco, às vezes está um nevoeiro, o barco está balançando, ninguém sabe o que que é. Tem uma pessoa que está na sua vida e que você precisa tirar. E eu faço menção de novo àquela palavra, sabe? Parece que o Jonas da vida dela saiu, parece que uma pessoa vai viver de novo. Com 64 anos, a vida dela vai começar. 35 anos de ventre de barco sacudindo. Eu falei, cara, eu vou te levar pro Bola de Neve comigo e você vai conhecer Jesus lá e nós vamos trocar umas ideias e depois nós vamos comer um negócio. Essa parte de jogar Jonas para fora do barco é uma parada louca, porque a gente sempre pensa em nomes de pessoas que estão atrapalhando nossa vida e tal. E ter coragem para fazer isso. E às vezes, algumas pessoas, elas são esse assunto de... Aliás, pode ser a nossa primeira ligação, hein? Sei lá, né? A gente faz uma ligaçãozinha hoje. Elas são codependentes. Essa é que é a codependência que o NV trata. Elas são dependentes de uma pessoa que tem um problema na casa, uma dependência química e tal. Aí a esposa, mãe, o pai, algum parente fica codependente por causa que aquela pessoa, enfim, tem os seus problemas. E ela não tem coragem de fazer isso, porque ela pensa assim, se eu lançar ela para fora, ela vai morrer. O que vai acontecer com ela? Se ela morrer, eu vou me sentir culpada e tal. E aí a história vem e fala assim, Deus cuida, cara. Deus cuida, né? Se a pessoa estiver disposta a viver o processo de Deus, Deus vai cuidar dela. E aí a culpa não recai sobre você, não tá um sangue que você não vai responder. Então, se você está lidando com isso, eu não estou falando que você tem que botar gente para fora com o pé no traseiro, sai andando, mas assim, se desconectar da pessoa que vive em pecado, porque quando você vive do lado da pessoa que está em pecado, é como se você fosse conivente com aquele pecado, permissivo com aquele pecado. É nesse sentido. Essa linha é fina, né? Mas tem que ter um discernimento do alto, brabíssimo, né? Sabedoria brabíssimo. mesmo. Porque os dois extremos são ruins, né? E aí ter esse equilíbrio aí, mas tudo no evangelho é equilíbrio, né? Tem que ser moderado, né? Tem coisas que não tem cartilha, né? Ô pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa condição aí que a gente tem hoje no nosso dia a dia, de pessoas que estão vivendo uma situação e elas chegam para você e falam assim, sei lá, alguma decisão, alguma caminhada que ela precisa ter, ela fala assim, Deus falou comigo, né? E batam isso no peito. Você tá ali aconselhando e tal, e a pessoa fala, não, mas é de Deus. Como que você, pastor, sendo anjo da igreja, como que você lida com uma situação como essa? Porque você é uma autoridade na igreja. A pessoa veio te pedir conselho, você tá explicando e a pessoa tá falando, não, mas... Primeira coisa, se é bíblico. A palavra de Deus nunca vai ferir a própria palavra de Deus, né? Ele nunca vai ferir a logos com a rema. Elas se alinham, né? E quando as duas estão alinhadas, meu irmão, tudo acontece. Então, cara, é bíblico, faz sentido. Você tem respaldo, tem alguma coisa? Não, a Bíblia fala que não é assim. Então você pode me convencer do jeito que você quiser, que Deus desceu no teu quarto e falou isso. Mas se biblicamente não é, então não é. Não, né? Primeiro lugar, a gente vai na Bíblia. Segundo, se é questionável, já que a Bíblia não ampara todas as questões, né? Tem questões, cara, que elas são... Então, por exemplo, dá um exemplo, vai. Uma mãe outro dia chegou para mim, uma mãe querida, queridíssima, nossa, do nosso meio, mulher de Deus, falou assim, pastor, uns anos atrás eu preguei sobre educar filho, e aí eu não tenho filho, o pessoal fala, o que você está falando? Você não tem nem filho, o que você sabe disso? Eu não sei muito mesmo, eu sei a Bíblia, é isso que eu sei. E a Bíblia fala assim, sobre educar o filho, sobre repreender, sobre punir, sobre recompensá-lo de acordo com aquilo que ele vive. A Bíblia fala para
para que a criança deixada a sua própria estultícia, sua própria condução, ela vai se dar mal. Ela fala sobre palmada, ela fala sobre a vara da correção, ela fala um monte de coisa, né? E ela falou assim, eu não acredito que bater em criança seja, né? Porque na mente dela, bater era tipo assim, esmurrar, socar, sei lá, o que passava pela cabeça dela. Pois eu tô vivinho da Silva aqui e minha mãe sabia muito bem como me repreender e como me punir. Aliás, eu recebi uma mensagem dela agora, olha agora que legal. Filho, hoje faz 13 anos que você foi consagrado pastor. Meu orgulho santo. Beijo. Uou! Glória a Deus. Legal, Aplaude de pé, igreja. Nossa, essa merece a palma De pé. Que legal. Que legal. Prazer o nosso em estar aqui do seu lado agora, compartilhando com você esse momento lindo, cara. A minha mãe me repreendia com força, cara. Sim. Ela era firme. Eu dei umas aprontadas brabas, do tipo de quebrar coisa, coisa de criança que apronta e que chuta e que acontece e que tal. Mas a vez que eu mais apanhei foi quando eu menti. Eu falei que eu tinha feito uma lição, mas na verdade não tinha. E eu falei que uma coisa simples, mas ela estava me ensinando uma coisa. Mentir é intolerável, você entendeu? Uau. Quebrar um negócio brincando, isso a gente tolera. Mas mentir, eu não estou criando um safado, eu não estou criando um prostituto, eu não estou criando um maluco. Beleza. Então, e aí essa mãe chegou para mim e falou, eu não acredito em bater em filho. Eu falei, olha, você é a mãe, você que decide. Para mim é bíblico isso daqui. E você faz o que quiser. Cara, eu vou falar uma coisa assim. Eu amo quando as crianças vêm me dar um beijo. Amo assim, cara. Essa é uma das únicas mães cujo filha não vem me cumprimentar com um beijinho. Porque ela tem eu não sei. Eu, pessoalmente, acho essa filha mal educada. E mal educada no sentido mais literal. Você não educou bem. Tipo isso, entendeu? Ela não foi devidamente bem educada. Então, e aí, beleza. Então, primeira coisa que eu faço, eu vou na Bíblia. Sim. Eu falo assim, vamos ver na Bíblia se é ou não. Aí depois, se a pessoa fala assim, a Bíblia não ampara muito isso, então tá bom. Então faz aquilo que você acha e a gente vai ver lá na frente o desdobramento. Na hora que você perceber que não é o ideal, você me procura e eu vou estar aqui para... Sabe por que eu tô te perguntando isso, pastor? Porque assim, você tem vários exemplos na igreja, né? Na vida, pessoas que a gente gosta, a gente tem um termo que a gente usa na igreja que é o tal do jugo desigual. Uhum. Que é uma parada que muitos casais insistem nessa parada porque tem mas deu certo com fulano, deu certo com ciclano. Então, por que eu tô usando isso? Porque tem a missão de Jonas, que é uma missão real, Deus deu essa missão para ele, Deus falou com ele, a Bíblia afirma isso e tal. E tem o oposto, né? O cara que se diz debaixo de uma missão e Deus falou e o cara tá comprando uma briga complicada, porque aí... Cara, tem coisas na Bíblia que, de fato, é muito difícil querer fazer dela uma cartilha. Sim. Né? Mas a Bíblia, cara, ela tem... Esse é o problema de doutrinas que são baseadas em experiências bíblicas. Acho que ela é esclarecedora para mim. Não, ela é. O que eu quero dizer é assim, você pegar uma situação da Bíblia e estabelecer aquilo como doutrina. Nós vamos para a cidade tal. Corte o cabelo, porque as mulheres que têm cabelos longos lá parecem prostitutas. Então agora, ou o contrário, sei lá. E aquilo agora é uma Verdade absoluta. uma doutrina. Sim. Entendeu? Vamos dar 7 voltas porque essa é a receita pra gente entendeu? conquistar. Alguma coisa assim. E agora aquilo vira um negócio doutrinário que você engessa, tal. Isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso. Enfim, mas quando a Bíblia não aborda o assunto devidamente, cara, aí você consulta o Espírito e segue a tal da voz da consciência, que é a voz, vamos assim, de Deus falando contigo. Mas tem situações, cara, que aí você coleta conselhos na multidão de conselhos, conselho com quem importa, cara. Não vai catar conselho com o Zé da esquina, entendeu?
mas você cata conselho com quem viveu experiências assim, com quem você admira, com quem fala coisas que você, enfim, que você absorve, que você... Posso fazer um anexo brabo aqui? É. Sobre consciência. Tinha falado, puxa, mas quando a consciência da pessoa, você falou, né? A consciência da pessoa é abalada, ferida, às vezes ela não consegue nem voltar mais. E aí Hebreus 6:4 diz assim, ó. Isso aqui é um anexo brabo aí no teu colo, pastor. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Só que aqui, ó, antes de você responder, que eu vou deixar já o gancho para você. Pois isso aqui que eu não tinha me atentado para esse verso aqui, porque até aqui o arrependimento, você fala, como assim, não pode se arrepender? Só que ele continua aqui, ó. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, Sim. sujeitando a desonra pública. Isso Uhum. aqui para mim fala de consciência. Exatamente. Fala muito de consciência. Assim, falar que é impossível que eles não sejam conduzidos é uma coisa... Contraditório até. contraditório, porque a graça de Deus é Redentora, né? Redentora e inesgotável para todo aquele que se arrepende. Por isso que o caminho é o arrependimento, né? E é por isso que o vento balança, mas é o ventre do peixe que te faz processar o arrependimento. Porque o que acontece é que depois... É o secreto? Pode chamar de secreto aqui? Pode ser, Né? pode ser. Normalmente essa convicção, ela acontece na esfera pessoal mesmo. Entendeu? É uma experiência pessoal. Pode ser que ela aconteça em massa, como Pedro na primeira pregação, onde 3.000 disseram assim, vocês, aquele que era o Cristo, vocês mataram então. Ele era o Cristo. O que vocês fizeram? Mataram. Pronto, e agora? Aí eles ficam desesperados, falam, e agora, o que a gente faz? Aí ele fala, vocês têm que se arrepender, né? E aí, então, é em massa, mas a experiência, ela é individual, cada um tem a sua. Por isso que num grupo, alguns se arrependem, outros não. Eu falei aquela hora, fiz a menção das pessoas que vêm na igreja buscar redenção pro marido, pra esposa, pra não sei quem. E nunca na própria experiência, entendeu? Uhum. Tem uma passagem aqui que é muito interessante também, cara. Eu não sei se eu tô achando agora. Me ajuda aí, acha aí pra mim, bebê. Que ele fala assim... Procurei. Depois eu procuro aqui. Eu não tô conseguindo transitar aqui, cara, nas coisinhas. Preciso ver depois. Ele fala assim, se lembra que todas as cartas de Paulo foram escritas para a igreja. Todos os pecados da igreja que tem nas cartas eram da igreja, não era o pecado do mundo, dos ímpios. E aí ele fala assim, lança o corpo desse cara para que a alma dele seja salva, né? Dá o corpo pro diabo para que pelo menos a alma dele seja salva, né? Então, você lança enquanto a pessoa pode ser salva. Mas por que quem está falando isso? Acho que de Jonas, de lançar mesmo, de botar alguém para fora. Então, ele fala sobre pôr gente para fora da igreja, o que hoje para nós ninguém pode ser colocado para fora da igreja. O cara é tão sangue ruim, laranja podre, que ele é convidado a sair da igreja. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Sabe o que eu estava lembrando, pastor, da última palavra que a gente teve? A respeito da questão do escravo da orelha furada. Ele fala, deixa eu só ler esse trecho aqui. Está em 1 Coríntios 5:5. Ele fala assim, entreguem um homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo é bravo. Moleza. Paulo é bravo, mano. E você sabe o que eu estava pensando sobre essa questão? Você falou isso também no culto. Peraí, então quer dizer que Jonas era obrigado a ter que ir mesmo? Então quer dizer que a gente recebe essa voz, essa missão, e a gente tem que ir mesmo. Então não tem volta. E parece que sim. Porque, em certo modo, sim, porque é esse lance que eu estava conectando com a mensagem anterior que você tinha falado sobre a questão do escravo da orelha furada. Cara, a partir do momento que você faz parte desse reino e aceitou Cristo para ser o teu... o reino dele é a tua vida, cara, você corre um sério risco de sofrer questões graves e Jonas ainda expandiu para aqueles que estavam ao redor dele por negar isso, né, cara? Eu acho que isso se desdobra em níveis, níveis de gravidade. Tem gente que fere um pouco
e sofre um pouco. Tem gente que fere muito e sofre muito. Mas em algum momento, aliás, em todos os momentos em que você não vê alguma área alinhada 100%, você vai sofrer. Então, por exemplo, ele estava sentado aqui agora e você falou assim, meu Deus, preciso perder peso. Se essa área está desalinhada, talvez nós, né, alguns de nós talvez estejamos precisando. Né? Alguns mesmo. Mas assim, Só alguns. o Rodolfo tá sequinho, o Cauê nasceu seco. Tem uns que tem um problema ao contrário. Eu e o Fabiano subimos ofegante pra cá. Não, mas por que eu tô falando isso? Você desalinhou essa área da tua vida um pouco? Sim. Saiu da linha? Opa. Comeu mais do que devia? Agora você está pagando preço. Então, aonde você não anda na linha, você vai sofrer algum tipo de consequência. Quão fora da linha você está? Para quão longe você está indo? No caso de Jonas, ele foi para Tarsis, irmão. Ele foi para longe, ele foi para muito, ele foi no sentido oposto, né? Nós estamos com 1h05 de transmissão. E essa luzinha vermelha significa gravando. Posso trazer um anexo histórico aqui? Vocês estão com um monte de anexo espiritual. Vocês estão com um monte de anexo espiritual aí. Posso trazer um anexo histórico? Eu tava dando uma zapiada no Google e eu tava vendo que parece que o principal deus que eles adoravam. Zapiada no Google. Uma Google, sei lá. O principal deus que essa galera adorava era Dagon. E curiosamente, Dagon, ele é um ser que ele é metade peixe, metade homem. E algumas pessoas estavam dizendo, nesse texto que eu estava lendo, estava dizendo que quando Jonas ele foi como é que pode dizer? Lançado. Do peixe. Engolido. Não, expelido pelo peixe, essa cena de um homem saindo do mar e trazendo uma mensagem, isso de alguma forma Deus, é como se isso conectasse, alinhasse com aquilo que Deus tinha para aquele povo. E isso trouxe um estalo, porque para a gente, talvez, que estamos nessa áurea espiritual, é fácil ouvir uma palavra e discernir. Mas Deus, ele se utiliza da cultura, A gente estava falando outro dia de uma tribo lá que caçava macaco. Cara, como é que Deus vai falar com esses caras, meu? Será que vai aparecer um pastor com a Bíblia na mão? Então, a natureza fala. Isso, entendeu? isso. A natureza manifesta a glória de Deus. E é isso que fazia, por exemplo, caras que nunca tinham entrado numa sinagoga ou, sei lá, tivessem experiências tão profundas com o Senhor, né, cara? Gastei agora, hein? Você é louco. Estudou. E aí, vamos fazer uma ligação? Vamos. Pra quem? Liga pra mim. Vai lá. Esconde ali, ó. Esconde ali no site. Vai lá da sala. Aí. Nossa, esse aqui é o anexo 2, literalmente agora, o anexo 2. Ela vai na salinha Anexo do lado. 2.2. Anexo 2.2. Alô? Pois não. Você está ao vivo? Você está ao vivo? Você está ao vivo no Anexo 2 podcast. Mas você, infelizmente, você não ganhou a televisão porque você tinha que atender falando Anexo 2! Que pena! Perdeu uma TV 46 polegadas, mas assistia a Copa. Mas vai pra lá. Puxa vida. Mas ganhou a participação aqui no nosso podcast, no Anexo 2. Marcinho, faz as honras aí. Eu queria fazer uma pergunta sobre o culto, mas você não foi no culto. Eu não fui. Então você acaba de perder um Onix 1.0 km. E um boné. Mas está concorrendo a um Fiat 147 se responder quem Gente, foi Jonas na Bíblia. A pessoa vai 25 anos no culto. O dia que ela falta, ela é massacrada publicamente. Mas olha, chamada de turista. Não, uma menção honrosa para você, porque você falou para eu pregar sobre Jonas. Prega sobre Jonas. Por quê? Não sei. Prega sobre Jonas. Sinto que é para pregar sobre Jonas. Fala aí, baby. Não recebeu o download. Eu espero que Deus tenha falado com todo mundo que ouviu essa palavra, porque Deus falou comigo com essa palavra de Jonas. Só que como eu não podia pregar, eu mandei meu profeta na frente, entendeu? Ah, tá. Entendi. Brincadeira. Mas a vida do crente não é fácil, né? Faltou num culto, já tá... Não, senta ele. Sem graça, sem graça. Põe ela lá. Eu até, inclusive, ouvi dizer que vocês estavam falando sobre um chamado e sobre não poder dizer não. Pois é, desse jeito, né? Deus manda você ir para sei lá para onde, se você der uma paradinha no meio do caminho, os irmãos já sentam você, já fala tudo mais de você. Eu vou fazer uma menção que eu fiz no culto, que os caras começaram no navio indagar a Jonas. Quem é você?
Da onde você vem? Que Deus você serve? O que você faz? Só uma sabatinada, assim, né? Eu não sei, eu acho que pegando pelos colarinhos, né, Ale? Não assim, tipo, fala aí, de onde você vem? Mano, o que você tá fazendo? Por que você tá causando? Colocaram ele na prancha, velho. Colocaram ele na prancha, com uma mão para trás, uma espada. E perguntas são uma forma de você poder resolver e alinhar e descobrir. Deus faz perguntas, pastor faz perguntas, tua esposa faz perguntas, teus amigos te perguntam quando algo não vai bem. E isso não é uma igreja caindo em cima, é a igreja amando. Pô, por que Mas, você não Márcio, veio? Por que você não posso tá te falar? vindo? Mas isso é interessante mesmo. Hoje eu estava no carro e eu peguei um trânsito absurdo, porque hoje é o dia do jogo da Copa, né? E eu tinha um compromisso na Zona Sul, moro aqui em Guarulhos, e eu estava vindo. E aí você fica já entediada, põe músicas, enfim. Aí eu estava ouvindo rádio. E interessante, porque uma pessoa estava falando exatamente sobre fazer perguntas e, e o poder das perguntas, né? Porque a gente está sempre reagindo. Então fala assim, por que você não foi não sei aonde? Aí, aí, em vez de você falar, você gostaria que eu tivesse ido? Por que Uhum. você gostaria? Eu perdi o quê, né? O que que eu perdi Você já fala, você está me julgando, você não sabe o que estava vivendo, o que que eu vivo, como é a minha vida. Então, a fazer perguntas realmente é uma arma muito poderosa contra a gente, é uma arma muito poderosa que nos defende e que nos ajuda a entender o outro, né? O diálogo. Então, é bem interessante mesmo, porque eles perguntam, né, para ele, por que que você está aqui? O que que você está fazendo? Você ferrou com a minha vida? Né? Em vez de pegar já jogar sobre ele o que ele merecia, né, no caso, né? E com pergunta, pastor, a gente sempre pega quem tá avulso, né? Porque a pergunta, ela te joga na parede, E a né? pessoa precisa pensar para agir. É. Ela Pastora, precisa. Pode falar, Rodolfo. fazendo um feedback do anexo 2, eu tive alguns já, né? E uma das coisas que mais me falaram, assim, mais de tipo umas 3 pessoas, assim, diferentes, em diferentes ocasiões, me falaram a mesma coisa. Falou, o legal do podcast do anexo 2 é que vocês estão perguntando coisas para o pastor ou para a pastora que nós gostaríamos de fazer sobre a palavra de domingo. E É isso é muito muito legal. legal. Muito legal. No caso, as perguntas. Eu não tô conseguindo migrar aqui, cara, mas busca aí, Cauê. Se eu não me engano, Jesus fez mais de 200 perguntas no ministério dele. Então, algumas perguntas que a gente. É exatamente isso. Ele fala assim, quando E ele vai você? O que curar você acha? alguém. É. Quando Não, ele vai curar Ele alguém. sempre fazia a pergunta, Aí cara. ele falava assim, você, quem que você acha que eu sou? Né? Cara. Ele sempre perguntava, as pessoas estão falando aí que você é Elias. Não, estou falando sobre você. E você? Quem você acha que eu sou? Suas convicções, né? O que... E quando ele ia curar uma pessoa, ele falava, Exato. o que você quer? O que queres que eu Tipo te assim, faça? meu, por que a pessoa é cega? Tá Você quer ser óbvio, eu quero curado? enxergar. Né? Pergunta Mas isso pro Jesus, ele cego, né? Pergunta isso pro cego. pergunta O que pro queres que eu te faça? Eu quero um cão guia. né? Não, mas a verdade é porque Jesus queria entender a intenção de fazer Exatamente. com que aquela pessoa quisesse exatamente Então, aquilo que mas ela estava não que eu pedindo. acho que Jesus quisesse conhecer. Ele conhecia. Ele queria que a pessoa A pessoa entendesse e entendesse compreendesse. Exato. e compreendesse. Agora, no E nosso aí, caso, os mortais, sem ser Jesus, que não sabemos, não sondamos os corações, as perguntas têm um caráter investigativo mesmo, né? Você tem que receber pergunta, não como alguém que está te ferindo, mas como alguém que está te amando, querendo saber. Quando a pessoa senta na salinha com você, o que você faz? Você pergunta, não pergunta? Né? pastor, Só que as posso fazer pessoas se uma, ofendem, né? posso fazer uma pergunta? Aí, ó. Deixa. Olha que interessante. Nessa comentário que eu estava ouvindo, era coisa de rádio, né? Eu realmente não sei, você vai dizer melhor. Eles estavam falando que a esposa, ela é a coluna, ela é a pessoa que faz uma balança ali, e que a palavra fala que ela é ajudadora. Mas uma das entrevistadas lá, ela falou que também a raiz dessa palavra é uma opositora fiel. Olha que É isso interessante. mesmo. E olha que interessante isso, né? Porque ela é uma opositora fiel, quer dizer, ela está contra? Não, ela é um com o marido, só que ela vai ser o contraponto
às vezes, do Da pensamento relação, do do marido. pensamento. Exatamente. E o papel da esposa, muitas vezes, não é falar, é perguntar. E Olha quando a isso. mulher, ela faz uma pergunta, olha que interessante, quando a mulher, ela faz uma pergunta, nós estamos falando tudo isso porque Jonas foi inquirido lá pelos aqueles caras do barco. Mas, quando a esposa, ela faz uma pergunta para o marido, então ela coloca ele numa condição não de oposição, assim, tipo, você vai fazer, mas como você pretende fazer isso? É. Mas por quê? Sabe que figura é essa? A tancinha. A figura é a seguinte: quando você olha no espelho, você coloca a tua mão direita no espelho, qual é a tua mão no reflexo que está sendo colocada? Esquerda. A esquerda. E quando você coloca a esquerda, é a direita. É como se a tua esposa ou teu cônjuge fosse esse opositor que faz esse equilíbrio, que traz o ponto de equilíbrio, né? Sensacional. Muito E a top essa. pergunta, ela na verdade, a pergunta, ela é justamente aquele ato que a pessoa tem para que ela pense a respeito de uma coisa. Então, eu sou casada com um cara, ele fala assim, eu vou comprar uma moto. Sei lá. Aí a esposa Subjetivo. Só um Esse é um exemplo Nenhuma irreal. semelhança, nenhuma Fictício. semelhança, nenhuma Fictício. semelhança. Exemplo Não, é gente, fictício. tô aqui, é um exemplo, gente. Que é isso? Imagina. Fictício. Gente, a pergunta é, mas Você precisa nós dessa- temos dinheiro para isso? Nós já pagamos as outras Qual dívidas? que é as 3 perguntinhas, baby, que a gente tem quando a gente vai comprar? Eu posso, Eu quero eu preciso. quero, e eu Preciso. preciso. Essas eu 3 aí é preciso. de matar normal. qualquer Já- uma. Se passar por esse Meu crivo PlayStation aí, 5 ficou Não, nessa pergunta. Não pra nada, velho. Na Se fazer pergunta essas 2. 3, esquece. Ô, Eu pastor, quero. uma pergunta para Preciso. você e pro pastor aí, que é uma pergunta coletiva para os pastores. A gente está falando de pergunta, mas tem muita pergunta que vem com uma fronte. Eu imagino que vocês, como pastores, devem passar por isso. Vocês conseguem diferir e conseguem discernir isso quando vem uma pergunta que não é uma pergunta feita com bondade, já é uma pergunta Posso com segundas contar uma? intenções? Claro. Posso contar uma, essa é muito boa. Logo no início do meu ministério de pregação, não meu ministério de serviço na igreja, porque isso eu faço, fazia já há Sim. muitos anos, mas quando eu comecei a pregar lá na sede, eu amava, eu ainda amo pregar na Páscoa. Eu gosto muito desses temas judaicos, enfim, eu não sou uma estudiosa disso, mas eu amo, eu gosto. E eu me lembro que tinha acontecido uma coisa bem chata na minha casa, familiar, e eu levantei daquele jeito, falar, meu, eu vou para onde Deus me mandou ir, mas assim, não é um bom dia, sabe? E eu não estava muito bem naquele dia. E eu fui num domingo de manhã pregar na sede na Páscoa. Obviamente, né? Um pouco diferente, feriado, você tá ali naquele contexto pregando sobre ressurreição, e eu estava ali, meu, sofrida, tinha uma condição pessoal, eu ainda morava na casa dos meus pais. E aí, quando eu descia as escadinhas assim do altar, no final do culto, um cara chegou em mim e falou assim: eu posso te fazer uma pergunta? Aí eu, claro, né? Não estava muito afim de responder pergunta, né? Tava meio chateada, assim. E aí ele perguntou: então, sobre aquela palavra que mulher não pode falar na igreja, Nossa, que cara. mulher não pode abrir a boca na igreja. Olha que interessante, porque Meu Deus, que afronte, hein? por que eu estou falando isso? Porque o pastor também falou que às vezes uma palavra, e você faz dela uma doutrina. Óbvio, gente, eu estava escutando, eu estou numa sala ao lado aqui nessa ligação, né? Mas eu estava escutando o podcast. estragou o E brilho vocês estragou o estavam me segredo. ouvindo aí dentro. Ah, E às vezes uma palavra, a pessoa faz dela uma doutrina. E Rodolfo, ele me fez uma pergunta num dia difícil da minha vida, eu descendo uhum. do altar, e ele queria, na verdade, me afrontar, né? Uma Exatamente. pessoa que conhece a palavra de Deus, né? Ou a letra que mata, talvez ele não conheça o Espírito Santo que vivifica, né? Talvez ele Exatamente. também não conheça o texto dentro de um contexto, ou ele pode até conhecer, mas na verdade
Ele tá cego para isso e ele foi ali, ele esperou o final do culto, ou seja, a pessoa tá com bastante tempo na vida, né, diferente da gente que muitas vezes sai para fazer a obra de Deus, deixando uma condição difícil em casa, um filho doente, uma situação de família, né, que era o meu caso naquele dia, então a pessoa realmente não tem o que fazer, né, e ela vai e ela enfia uma faca no meio do teu coração e e você fica ali, né, diante daquilo, assim, afrontado. Obviamente eu tenho o Espírito Santo de Tem Deus, perguntas de todas as A senhora naturezas. falou o Tem quê pra ele? perguntas pra... Afaste-se de mim, Satanás. Você falou, vai ver se eu tô na Não, esquina. Como que a senhora reagiu não, nisso? não, eu estava Eu não tenho é mulher no altar para pregar porque não tem homem preparado o suficiente. Estanga. é, porque você podia estar lá, mas você está aqui, né, gastando seu tempo me ofendendo, mas não, pelo contrário, eu falei para ele: "Olha, querido, cada um entende e interpreta a palavra, e como bem entender, se você não se sente bem vindo numa igreja onde tem mulher em cima do altar, existem mais milhões de outras igrejas que vão te poupar desde você passar por isso. Você conhece mais a palavra do que eu, talvez", entendeu? E passou. O lado bom diz que Jesus também passou, né? A lei de Ah, Moisés diz que Aí, nós pastor. precisamos apedrejá-la. E você, o que você diz? Perguntaram para Jesus, né? Aí ele Aí, o devolve que com ele aquela falou? perguntinha maravilhosa, né? Se quem não tem pecado, né? Então, Você não você não tem, tem pecado mete não, irmão? Nossa, excelente exemplo, hein, pastora? Você já ouviu a Situação. piada que os caras estavam querendo uma pessoa e aí chegou um cara e falou assim, lá em Portugal, né? Não, no Portugal não pode mais falar agora de não, português. sei lá. Ali no jardim, na Rua Portugal, aqui em São Paulo. E aí o cara, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí, o cara deu uma na cabeça dele. Aí falou, português, você nunca errou? Ele falou, dessa distância, nunca. Ai, muito bom. Ah, que bobagem, baby. Muito bom. Que Mas- piada ruim. Mas são as Que melhores, as ruins, né? vergonha. Pastora, Que horror. Vocês são muito puxa-saco. eu vou fazer um anexo então, mas tem um outro lado também. Tem gente que é mal intencionada em pergunta, mas não que seja a nossa realidade, mas eu vejo que algumas igrejas têm uma cultura de chamar a pessoa de questionador, por exemplo. Então, pessoas que fazem muitas perguntas, às vezes elas são rechaçadas também. Ah, esse cara pergunta demais, e aí usa-se esse termo questionador como questionar fosse algo pejorativo, ruim. Isso. Né? Então tem isso também, né? Tem esse inverso também, né? Às vezes, vou dar um exemplo, tá? Às vezes o líder não é muito preparado, e aí a pessoa começa a fazer pergunta, e isso incomoda e irrita a pessoa, e aí esse cara que faz pergunta, ele acaba sendo como, né? Fica de canto, você é chato, você pergunta demais, você... e aí, Funciona. só para terminar, qual que é o limite desse questionador, né? Vamos dizer assim, não se tornar o que o Rodolfo apontou? Porque tem uma diferença da afronta de uma pergunta, como essa sem noção que fizeram para você, e de alguém que realmente quer entender, né? Eu achei bonitinho. A gente teve a semana passada na formatura do Mergulhando da Palavra. E tinha uma senhora, ela é do Bola Master, então ela é uma senhora mesmo. E ela foi a oradora da turma. E ela estava muito honrada, ela deve estar nos ouvindo. Um beijo, querida. E ela estava muito honrada de poder ser a oradora daquela turma. E eu achei interessante e bonitinho que ela falou assim: eu perguntei muito nesse curso, professores, vocês me desculpem, porque eu perguntei muito o curso inteiro. E ela pediu desculpas de ter perguntado muito. Eu realmente não estava na sala, não sei qual foi o limite dela, mas eu penso que toda pessoa que está numa condição de responder perguntas, seja ele um professor, um mestre, um pastor, ele tem que também, ele precisa ter humildade. Porque o que acontece com as pessoas é que elas não gostam de ser questionadas porque elas não conhecem as respostas. E eu acho que o ser humano ele podia ser muito mais verdadeiro. Então tem coisas que, por exemplo, no podcast eu vou falar, não sei. Pergunta isso para o Márcio, porque ele é um estudioso dessa área. Entendeu? Ninguém na vida sabe de tudo para responder tudo. E eu acho que o segredo de perguntas e respostas é a gente poder dizer que não sabe. No gente- sentido positivo de questionador em aula, maravilhoso, cara. Sabe por quê?
nós andamos de lado geral aqui, né? Nós andamos Nossa. Patinamos. Nossa, pandão de lá. Mas assim, muita gente questiona o sistema de ensino hoje, que é um ensino baseado em decoração e não em ensinar a pessoa a pensar. E uma das formas de você, por exemplo, questiona, né? E uma das formas de você ensinar a pessoa a pensar é você conseguir indicar o porquê daquilo, né? Então você não responde assim, faz isso, por quê? Porque todo mundo faz, porque é o que tem que fazer, faz e cala a boca. Mas você falar assim, olha, a gente faz isso por causa que Dessa experiência, isso por a causa gente disso, e tal, e aí você por causa mostra da uma raiz e tal. palavra. Quando você fala, por exemplo, você está tratando com criança e você começa a explicar um pouco a raiz e tal, coisas simples, do tipo assim, vamos para a igreja, se troca aí, vamos para a igreja. Por quê? Porque eu estou mandando, é uma coisa. E você chegar e falar, porque domingo é um dia que É um dia domingo é um dia especial, o dia do especial, o dia Senhor. que a gente separa. Então a gente toma um banho, põe uma roupa, vai para a igreja, a gente vê pessoas e tal. Então você deu uma explicada Você vai ouvir assim. uma palavra de Jesus, você vai Você falou uma coisa aprender básica, elementar, mas você deu uma raiz. E a pessoa, tá, né? E tudo bem que isso pode se desdobrar em outras perguntas, tipo, mas por que domingo? E aí você vai falar, então, porque lá atrás um maluco escolheu esse dia e ficou, e é o dia que ninguém trabalha, as empresas não abrem, papai fica em casa, mamãe não vai trabalhar e tal, e academia, a gente não sai de casa, a gente vai, sei lá, mas quando você mostra e explica, então ensinar as pessoas a pensarem é o melhor caminho, e não dar algumas respostas assim. Isso num ambiente de aula é maravilhoso. Agora, no aspecto pejorativo de ser questionador, quando carrega um quê de rebeldia, vamos assim dizer. É que normalmente as pessoas que têm esse quê de rebeldia, elas já têm uma contra-resposta àquilo que você está passando, né? Ela sempre vai questionar porque na cabeça dela já tem uma resposta contra aquilo. Normalmente os questionadores gente que eu também. encontro Posso falar uma é mais ou coisa? menos assim. Você pergunta, por que você vai para a igreja no domingo? Não, mas o domingo, mas por que você tem que nos... Ele sempre vem questionando, não no Todo sentido tipo de de só, gente. não é só no sentido de estar te perguntando. O questionador, ele questiona a sua resposta. Então, mas por isso, essa é a habilidade de argumentar. E não de embromar, mas de saber argumentar, né? Sim. Nós citamos aí o primeiro tipo, que o cara que ele quer contrapor, seja lá por quê, né? Ele está, na verdade, te afrontando. Nós falamos de uma pessoa que quer aprender, tem sede, fome da palavra de Deus, e que ela pergunta porque ela está com fome e sede de ouvir, de entender, de aprender. E eu me lembrei que recentemente uma pessoa lembrou de uma aula de teologia de mais de 15 anos atrás, que tinha uma pessoa que era chata. Também tem os chatos, viu, gente? É isso. A pessoa, ela Quer aparecer. pergunta, ela quer aparecer, ela isso. fala o tempo todo. Tem gente que é assim, cara. A pessoa, assim, ela tem falta de simancol. E ela vai ser assim, essa pessoa, ela é lembrada até hoje pelaquela turma, e eu me lembro, porque eu também estava nessa turma, dessa pessoa, quão chata ela era, de tanto que ela perguntava e ficava questionando o professor. Então também tem gente que não tem muito noção. E normalmente pessoas assim ficam para trás, viu, pastor? Já ficou. Vamos seguir aqui, porque eles. Tchau, gente. Não, Libera calma, eu. agora. Aí, pô. Libera. Falou, dominou, tchau. Falta poucos libera minutos aí. pra gente finalizar aqui, tá acabando Não, já. mas tudo bem, nós podemos desligar então, B, com a tua participação. A gente agradece. Foram só 21 minutos de participação. Muito boa essa ligação. Eu mesma que estou terminando a minha participação, que vocês me alugaram, a gente estava super ocupada. Vocês têm muitas perguntas a fazer para mim? Tudo bem, gente. Tá bom, minha paixão. hora. Eu te amo, Beijo, tá? gente. Beijo. Meu tchau. coração por você bate. Lindo. Tá bom? Um beijo. Te amo. E teu coração? Beijo. É porque a gente quer fazer mais uma ligação antes de encerrar, né? E a gente pode tocar pro fim aqui, Cauê, ou não? Claro, pô. Eu tô aqui só pra obedecer. Porque... Não, você toca esse pode. A gente falou tanto do vento, que são aquelas agitadas na nossa vida, mas a gente falou um pouco da barriga do ventre do peixe, da barriga do peixe, que é o lugar onde Deus te joga, que são momentos de reflexão mesmo, são alguns buracos que Deus te joga, alguns momentos de sarjeta. De dormir dentro do carro.
Momentos difíceis, vamos assim dizer, né? O Ale passou por um difícil na pandemia, que te fez refletir na vida, né? A gente passou por um em 2018, irmão. 2019, B? 18. Você ficou doente? Não, 19. Foi 18? 18. Caraca, tudo isso? Não é possível, foi 19, B. Então, nós pegamos um raio de uma doença lá, ficamos... Às vezes Deus te joga nos lugares para você refletir. E é isso que eu tava falando, quando você joga talvez jogue um Jonas para fora do barco, Deus é quem cuida desse cara, né? Então, fulano recebeu uma palavra e saiu da igreja, tá bom, Deus vai cuidar, né? Ele não saiu por uma... 19. Eu não tava na igreja 18. 19. Enfim, e ele foi parar na barriga desse peixe. Aí a gente entra naquela velha história. É literal isso, pastor? O cara passou 3 dias numas gosmas de um estômago, se é que o peixe trabalha, sei lá onde. É isso? Eu não sei. Eu não sei. Que história louca, né, velho? Mas é o lugar onde você... O que importa é que é o lugar onde você processa e reconhece algumas das suas falhas e faz uma oração linda, um clamor ao Senhor por socorro, quando você reconhece tudo isso. E a barriga, ela é tão importante quanto o vento, porque, na verdade, o vento e o peixe são importantes no teu processo de retomada, né? Eu creio que é literal, no lance do peixe. Você acha que tem uns peixão grandão mesmo? Eu creio. Ainda mais que você deu esse contexto de Dagon aí e tal, todo o histórico, fez mais sentido ainda. Mas eu creio porque, assim como a gente falou da graça do vento, né, que o vento poderia ser uma graça, o peixe também é. Porque no momento de dificuldade, de loucura que você está passando, tem o sobrenatural que vem sobre a tua vida. E o lance do cara ficar numa barriga de um peixe é o sobrenatural, que para mim exalta o nome do Senhor em toda a história. Então o cara, por exemplo, ele chega do outro lado como? Imagina, porque essa história veio até aqui. Você imagina na hora lá, o que aconteceu com o povo. Porque esse relato, como não estendeu. Eu acredito na barriga do peixe. Eu acredito literalmente na barriga do peixe. Acredito também. Eu acredito literalmente. Top. Vamos fazer mais uma inserção, então. Mas, a gente tem alguma pergunta para específica? Eu quero perguntar para uma pessoa que a gente ligar se ela já passou por uma experiência de solidão, de alguma experiência onde Deus deixou ela largada, sozinha, chorando. Okay, então é uma mulher. Na barriga de um peixe. Na barriga de um peixe. Vamos ligar para Kiki? Diaconisa Kizzy. Kizzy de Paula. Ixi, agora eu tenho 2 números dela aqui. Sempre tem isso aí nas agendas, né? Sempre tem, cara. Me ajuda aí. Vamos ver. Vai no WhatsApp e vê qual que é. Qual o final do número? Final. Vamos ligar agora para uma ouvinte que está aqui. Final 0406. Concorrendo a um Fiat 147. Vamos ver se ela atende. Manda aí, Cauê. Manda aí. Chamando no... Vai ver teu número. Tudo bem. 4, 5, 6. Quando o pastor liga e chama 6 vezes, não atende. Não que tem atende, alguma coisa Uma coisa séria. 7. séria. Se bem que ela tem um bebê, né, gente? A coisa Sua séria às chamada vezes está é sendo um... encaminhada para a caixa Infelizmente, postal ela e estará sujeita perdeu a a promoção do Fiat Perdeu, 147. É uma pena, uma pena. Vamos ligar para, então... Vamos. Ixi, liga pro tubarão aí, vai... Nossa, aí o podcast vai levar 6 horas. Aí vai levar 8 horas hoje, Nós cara. vamos ligar Aqui pro liga Tubarão pra num 15. podcast que nos 10 primeiros minutos, assim, para ele poder... Vamos ligar, então, para o... Quem? É que a gente tá no ar aqui, né? Vamos ficar falando os nomes aqui, ó. Pique. Tudo bem, depois a gente corta. Fala um aí, Ale. Tô dando uma pesquisada aqui, vamos ver. Enquanto o pessoal vai pesquisando, vamos falar
da TechPix aqui. Faz os oferecimentos aí, quer divulgar o seu canal, faz um momento merchan. jabá aí. Faz um merchan. Inclusive, estamos com uma entrevista incrível do Dr. Braz, da doutora Fernanda e com a pastora Francis. Foi incrível esse podcast. Mais de 100 mil visualizações de um corte que tá lá. Incrível, incrível. Assista, podcast sem filtro no YouTube. Atenção, chamando o Rony. Vou te mandar os cortes aí. Rony Chaves. Príncipe. Duas. Desligou! Na cara! Nesse momento, cara, meu Deus do céu! Na cara! Meu Deus, eu não vou nem falar o nome pra não escandalizar o irmão. Cara, que isso? Nossa, chamada. Desligou na cara, Contra o Altidel, eu mano. juro, eu não sei o que tá Nossa, a moral lá Uma embaixo. pergunta. Deus, mano. Eu acho que eu vou... Acontece isso sempre quando você liga Eu acho... pra você? Opa, ele tá ligando aqui, ó. Vou Se atender. redimiu, se Se redimiu. arrependeu. É. Alô, Oba! e aí? E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom, o Murilo que atendeu aqui desligou esse cabeção. Culpa do Murilo. Você está ao É o vivo Murilo no agora. podcast. Né, velho? Tá É bom. isso, pô. Ufa, você tá ao Rony, vivo. você está ao vivo. Podcast Anexo 2. Ai! Ai, Eu levei agora... um soco no Murilo agora, que a gente tava ficando de lutinha. Tudo bem? Tudo bem, Mar. Na paz. Nós estamos falando sobre a palavra de domingo. E você tava na igreja? Ai, Murilo. Hã? Para, Murilo. Para, Murilo. Ô, Gurilo. Deixa teu pai em paz, rapaz. Alô, Rony. Ele desligou de novo. Não. Desligou? Desligou. Meu Deus, cara. O Tá, Murilo, tá complicado. o Mumu tá... É hora de lutinha. Na hora da lutinha não dá pra interromper, né? Tá causando lá. Eles não param. Bom, vamos ver. Última chance, então, vai. É. Você vai ficar sem... Oi. Amarrou o Murilo? Não, mas ele tá quietinho agora. Você vai ficar quietinho, né, Lilo? Ele fez com a cabeça aqui não vai ficar. Tá bom. Mas eu tava assim, Mar, tava assim, ontem, no culto. Assim. A gente estava falando sobre Jonas e sobre a barriga do peixe. São esses lugares onde Deus leva a gente para passar um tempo processando e revisando nossa vida e talvez pensando onde a gente errou. São momentos em que o vento passou, bagunçou nossa vida e agora a gente está naquele lugar às vezes sozinho, pensando. Você já passou por momentos assim na tua vida? Claro, com certeza, Mar. Como? E por vários, na verdade, né? Mas acho que a gente teve um... Pega o Murilo aqui, por favor. Eu, como a Rê, a gente teve um tempo bem difícil na nossa vida, né? Que foi, não sei se todos conhecem, né? Mas com certeza você sim, que participou muito próximo, né? Dessa fase da gente. Uhum. Que foi a perda do Gui, né? Do nosso filho, do Guilherme. Uhum. E nesses tempos Deus leva, às vezes é uma experiência que pode ser do casal, mas ainda que seja do casal, cada um processa de uma forma individual, pessoal, né? E nesses momentos a gente organiza prioridades e enfim, põe a vida em ordem, põe a vida em dia, renova o nosso temor ao Senhor. Foi assim naquela época para vocês um pouco, né? Você fica um pouco no silêncio, você fica um pouco pensativo, a vida não é igual, né? É o tempo da barriga. É verdade. É uma loucura, assim, né? É uma mistura de sentimentos, né? Porque por mais firme que a gente esteja no Senhor, a gente questiona, a gente quer entender, a gente quer saber por que aquilo está acontecendo, né? E a gente teve essa nossa fase, eu principalmente, posso dizer assim que foram talvez uns 3 meses, né? Foi o nosso luto, que a gente resolveu sentir, viver o nosso luto mesmo, porque a gente não queria ficar
com aquilo pro resto da nossa vida, fazendo parte de um momento de tristeza, né? Uhum. A gente queria, vamos viver o nosso luto, vamos para cima, vamos chorar, vamos fazer tudo que a gente tem que fazer para que seja uma página virada, assim, não que a gente vai esquecer do Gui, não é isso, mas entregar realmente nas mãos do Senhor, né? E eu acho que foi isso o que a gente fez, né? A gente teve o nosso momento de questionar, de querer saber. Daí eu falei assim, se o Senhor que entregou, ele retira a hora que ele quiser. E se um dia Deus quiser me contar, quando a gente estiver lá na glória, qual foi o motivo da permanência do Gui só por 21 dias, vai ser da vontade dele e tá bom, né? A gente entendeu isso. Uhum. E assim, a gente passou né? Agora eu vou falar por mim, por esses dias, por essas semanas, né? Assim, de muita dor, mas pra gente foi um momento precioso também, porque foi quando a gente é provado na nossa fé, porque talvez ali em tudo que acontece na nossa vida a gente pode tomar dois caminhos, né? Que é o caminho da lamentação, daquilo que você quer deixar para lá, ou de você Jogar dar tudo a pra volta por cima, né? cima, ou não, ou se fortalecer. E ali foi até uma coisa que foi preciosa para a gente entender o quanto que a gente era querido pelo Senhor mesmo, porque ele cuidou da gente naquele tempo, né? Foi um tempo que a gente podia ter chutado o balde, mas a glória não é nossa de ter permanecido, mas a gente entende que foi muito mais dele de ter cuidado da gente naquele momento do que méritos nossos, né? É verdade. Eu me lembro bastante desse tempo e, assim, Deus é um Deus que age em todas as coisas, né? E ele consegue tirar experiências boas de situações ruins e, às vezes, um vento, um ventre de peixe se transforma em algo bom. E, pelo menos nesse tempo, pelo menos as nossas vidas se aproximaram muito, né? Pelo menos a nossa relacionamento e amizade se estreitou demais. Se tem alguma coisa boa que pode se tirar daí também, foi um pouco disso, né? É verdade. E é engraçado como que essas coisas acontecem assim, porque eu tenho os meus pais que são muito próximos, né? Eu tinha até a Rê, mas a primeira pessoa que ficou sabendo foi você, né? Assim, como um pastor, como aquele que não só um amigo, mas aquele que cuida e tudo mais. E o mais engraçado, eu lembro quando a gente estava naquela sala lá no hospital, lá que é onde fazia o reconhecimento, Assistente que você não social falou lá. que você não falou uma palavra, né? Você só ficou do meu lado e foi aquela coisa do ombro assim, sem ter falado uma palavra, e de ter aquela pessoa, aquele amigo, aquele pastor, aquela pessoa que eu sabia que eu podia contar em todo momento, né? E é isso. Uma vez você pregou uma palavra também sobre se performar, da nossa cobrança em performar. E você mencionou isso, e isso gravou. Porque tem horas que você não precisa se performar, você só tem que estar ali, você só precisa fazer a sua parte como um pastor, um irmão, enfim, quem quer que seja na vida de alguma pessoa, né? Verdade. É isso aí. Tá bom, meu irmão. Na paz. A Francis botou o fone aqui. Você ia falar alguma coisa, Bê? Não? Não. Rony. Oi, Fran. Oi, lindeza. Eu nem tava aqui, mas você sabe, gente, que todos que estão nos ouvindo, né? Deus, às vezes, coloca pastores dentro de baleias. Como nesses dias, né? Tantas vezes, nas nossas vidas, nós fomos provados. E nós também vamos dentro de barrigas de baleia sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E são experiências incríveis quando nós saímos. Então, Rony, obrigado por você permitir que nós possamos fazer parte, crescer, pudéssemos fazer parte, crescer com você, a Rê, a tua família, o Matheus, o Lilo, né? Porque a gente vive também a dupla honra. O Lilo é a milhão. É verdade. E ele desligou o telefone da nossa cara. E essa é a nossa maior alegria, porque viver 100% de Deus, o dia bom e o dia ruim, é o que nós precisamos entender e aprender. A gente aprendeu muito com você e com a Rê
nessa história toda. Então, obrigada por você também nos ensinar a servir a Deus. A vida de Amém, vocês eu nos que agradeço. inspiram, viu, cara? Meu Deus. Jesus, É amado. isso aí. Glória Valeu, a Deus. gente. Valeu, Obrigado, Rony. hein? Falou, Mó valeu. susto, meu. Valeu, Você tinha que ter me Amamos ligado, você, cara. preparado uma pauta, passado para eu estudar, Não, mas mas- eu- Esquece, isso não Rapaz. existe. Flor. Isso não existe. Obrigado Isso por não esse- Tô existe. brincando. Obrigado por esse Valeu, anexo, gente. anexo incrível aí que você proporcionou pra gente. Obrigado mesmo. Valeu. Fiquei Deus sem abençoe palavra aqui. vocês. Deus abençoe, negão. Beijão. Valeu, beijo. Tchau. Palmas Palmas pro pro Rony. Glória a Deus. Na Boa verdade, eu história. não queria nem falar com o Rony. Olha que coisa horrível. Na verdade, eu queria dizer para todo mundo que está nos ouvindo que a gente começou esse assunto, mas na verdade a Renata teve uma gravidez linda, de 9 meses, uma gravidez normal. Esse neném nasceu, tudo bem, sem nenhuma intercorrência. E depois descobriu-se, assim, na maternidade, naquelas 72 horas da internação dos pais, né, da mãe ainda e do bebê, essa criança apresentou uma cardiopatia que fez com que ela ficasse internada durante 21 dias. E esse bebê, né, um bebezinho mesmo de 21 dias, veio a partir, né? Ninguém entende, quem explica, quem dá respostas. Mas às vezes as respostas vêm quando, como disse o Rony, ou na glória, se um dia ele permitir, mas vem muitas outras respostas depois da barriga de um peixe dessa. E é uma experiência que foi uma experiência do Rony e da Renata, muito dolorida, mas também foi uma experiência muito pessoal para mim, para o Mar, e eu acho que para todos nós que estávamos aqui. E aí a gente encerra com essa verdade que nós começamos esse podcast. Os caminhos de Deus não são os nossos, cara. Os caminhos de Deus são maiores. Os caminhos de Deus levam a gente para Nínives nessa vida. E quando a gente acha que o melhor é Tarsis, que o beleza e o bonito é Jope, Deus fala assim, o caminho é outro. Mas no fim, a recompensa vale a pena. Amém? É isso aí. O vento e o peixe. Glória a Deus. Top demais. Bom título. Demais. Muito bom, muito bom. Salve de palmas para esse 10º episódio. É isso daí. Aplaude de pé, igreja. Lembrando nossos cultos aí, por favor. Lembrem nossos cultos. Tá rolando culto de terça-feira à tarde. Nossos cultos de terça à tarde. Essa semana não vai ter porque tem conferência. E na terça que vem tem provavelmente o último. Mais do que bem-vindos aí. Certo? É isso aí. Deus abençoe, família. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, gente. Beijo para todos aí.